vim aqui hoje falar a respeito de sustos que eu já tomei com as crianças, de tombo e várias outras coisas que já aconteceu comigo a vida de mamãe de 3, né? Então, e o que a gente pode fazer para prevenir? Quais são as medidas que eu tomo na minha casa para que os acidentes não aconteçam? Então fica aí, não perde, tá bom? Hoje em dia eu me assusto muito menos do que quando eu me assustava quando a Joana era filha única, né? Então, porque quando ela era pequenininha eu me assustava, nossa, ai que ela falava, eu já corria e ai meu Deus, o que tá acontecendo? Mas hoje em dia já não é bem assim. É claro que a idade influencia muito, a experiência influencia muito, né, nas minhas atitudes hoje em dia. Mas eu sei que tem certas coisas que não são tão graves assim quanto eram na minha época, que pra mim tudo era novidade. Acho que pra todas as mamães de primeira viagem sofrem um pouco, né, com tombo, batida de cabeça, queda de cama, principalmente, acontece demais. Mas assim, a gente acaba acostumando e aprendendo a como lidar com a situação, se a criança cai, bate a cabeça, se esbarra alguma coisa, se sabe? Então, a gente também, com o tempo, vai aprendendo o que tem que fazer para que os acidentes diminuam, né, se amenizem, e também lidar mesmo com a situação, né? Então, tentar manter a calma, não se desesperar e pé no chão ali para ver realmente se precisa de um socorro, de um pronto-socorro, chama ambulância ou um médico e etc. Vou contar algumas passagens que aconteceram comigo, né, com o Eduardo, com a Joana e com a Melissa. O primeiro susto, o grande susto que eu tomei quando eu era mãe de primeira viagem da Joana. A Joana tinha mais ou menos uns 2 anos, de 1 ano e 8 meses, 2 anos. Então ela tem uma prima que ela é 3 meses mais nova que ela. Então elas gostavam de brincar, de se agarrar. Isso na casa da minha sogra, na casa da dona Wanda, né? E a Joana chegava lá, a primeira coisa que ela fazia era pegar um pedaço de pão pra tomar café, a gente chegava lá cedinho. E ela começou a comer esse pão, tá? E a Pietra tava lá, e as duas brincando, elas se abraçaram próximo a um degrau que tinha, assim, no topo de 3 degraus. Isso não era uma coisa, assim, muito alto, não era alto, era relativamente baixo, mas pra elas era muito alto, né? E elas se abraçaram, e eu acho que a Pietra desequilibrou, colocou o peso em cima da Joana, a Joana não aguentou e caiu de costas e bateu a cabeça. A menina ficou roxa. Ninguém tem noção do susto que eu tomei, assim. Eu e a minha sogra, eu e a dona Wanda lá, a gente olhava uma pra cara da outra, meu Deus, e agora? A gente não sabia se ela tava daquele jeito pela pancada, se tinha acontecido alguma coisa muito séria, porque realmente foi um estralo muito grande. Com a Pietra não aconteceu nada, mas com a Joana caiu de cabeça no chão, assim, de uma altura de, não sei, acho que uns 60 centímetros, mas pra ela, que era pequenininha, era muito alto, né? Porque a Pietra ainda caiu por cima. E não tinha nada que aparasse, porque era chão frio, era ardósia, né? Era um chão de ardósia. Então foi uma queda mesmo, uma queda tanto mesmo pra ela. Ela ficou meio que desacordada, ela ficou com os olhos virados assim pra trás. E eu comecei a chorar, gritar desesperada, e a minha sogra também já saiu correndo. E pra chamar a irmã dela que morava ao lado, pra socorrer, né? Porque a gente tava sem carro, sem nada lá. Se tivesse necessidade de sair correndo, levar pro hospital, porque o que parecia que a Joana tava desmaiada. Ela tava inconsciente, com os olhos virados pra trás, assim, e não respondia. Ela mole no meu colo, e eu pegava a Joana, né? Peguei a Joana, chacoalhava a Joana, e a Joana não acordava, e a Joana não acordava, e eu fiquei, assim, totalmente desesperada. Foi, sabe aqueles 30 segundos, 1 minuto, em que parece que o mundo todo para, assim, eu fiquei desesperada. Eu não sei o que aconteceu, me deu na ideia de jogar ela no ombro, né, então ela era pequena, eu joguei ela aqui, no que eu joguei ela aqui, bateu o abdômen dela e ela cuspiu o pão. Eu acho, né, então, são 2 hipóteses, ou ela tava impedida de respirar pelo pão que ela tava comendo e que parou na garganta, na hora do tombo ela aspirou o pão, ou realmente ela estava inconsciente por bater a cabeça. Eu sei que nesse dia, depois desse dia, foi, assim, teste pra nervos mesmo, assim. Nossa, eu tremia mais do que vara verde depois que tudo aconteceu. Aí ela voltou, começou a respirar, começou a reclamar um pouco de dor na cabeça, a gente levou ela... na verdade, a gente tinha
Eu tenho dois cunhados que são médicos, eles olharam, examinaram ela, falou que não tinha nada demais. E aí falaram, olha, se ela vomitar e tiver necessidade, aí sim tem que levar no pronto-socorro pra fazer uma tomografia. Mas graças a Deus não aconteceu nada, ela não vomitou e ficou bem depois, disposta, brincando com as priminhas, então isso menos mal, né? Esse foi o primeiro susto de todos e eu acho que foi o primeiro, porque o primeiro e o pior susto que eu tomei realmente foi esse da Joana. O segundo susto foi com o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo tinha 1 ano e o Luiz Eduardo sempre foi danado. Sempre foi danado. Eu acho que não era ele... O primeiro susto com o Luiz Eduardo não foi quando ele tinha 1 ano, não, gente. Tô me enganando aqui. O primeiro grande susto com o Luiz Eduardo, ele tinha 3 dias de vida. 3 dias, acreditem ou não, 3 dias de vida. A minha mãe, quando eu tive o Dudu, a minha mãe foi ficar comigo na minha casa pra me acompanhar na dieta e tal, né? E então, ela ficou comigo no quarto, o Marcos foi para outro quarto, o quarto da Joana na época, eu dormi com ela lá no quarto, né? Porque 2 mulheres, uma ajuda a outra a olhar, amamentar, tal, de noite. E ele era assim, um bebezinho relativamente calmo, né? Então, a mamada dele foi às 5 da manhã, né? A mamada que eu dei pra ele foi às 5 da manhã. E a minha mãe trocou e a gente colocou ele no bercinho que ficava do lado da minha cama pra ele dormir. Como tava muito frio, foi uma semana de outubro, mas tava muito, muito, muito frio, parecia julho. A gente colocou um cobertorzinho daqueles felpudos da Jolitex, sabe? Por baixo, no berço, pra forrar o berço. Colocou o neném e em cima dele colocou uma mantinha e colocou o cobertor novamente, porque tava muito, muito frio. E o travesseirinho, né? Ele num travesseirinho um pouco maior pra ficar mais elevadinho, assim, porque é refluxo, tal, toda aquela história de refluxo, que o neném, depois que mama, tem que ficar em uma posição mais elevada e tal. E então, ele dormiu e eu deitei novamente pra dormir, porque quem sabe, quem tem neném pequeno sabe que é super complicado. Os primeiros dias, o parto é super cansativo, a gente fica debilitada mesmo, não dorme direito, né? E eu comecei a cochilar. E eu acordei, era mais ou menos foi coisa rápida, foi um cochilo assim de 15, 20 minutos, eu acho. E quando eu acordei, alguma coisa me chamou assim, me chamou a atenção. Eu levantei a cabeça e olhei pro berço. Eu olhei pro berço, eu olhei e falei, ué, cadê o neném? E o Marcos já tava de pé esse horário, porque ele já ia pra trabalhar. E eu, Marcos, levantei, Marcos, você pegou o neném? Mas não pus a mão no berço, né? Eu só olhei, não tinha nada. Marcos, o neném chorou, você pegou ele? Não, não peguei não. Mãe, você pegou o neném? Não. Então cadê o neném? Na hora que eu olhei, passei a mão no Luiz Eduardo dentro do berço, debaixo dos cobertores, mas ele estava pingando de suor, ele escorregou. Acho que de se mexer, né? De se mexer, ele escorregou pra debaixo da coberta. Gente, que susto, que susto. Na hora que eu tirei assim o cobertor, a carinha dele nunca vai sair da minha memória. Ele com os olhinhos assim, ó, parecia que tava dentro do útero de novo, com as mãozinhas juntinhas assim, e fazia assim com os olhinhos, e parecia que ele tava dentro do útero, que ele tava dentro da barriga, porque tava quentinho ali dentro, e ele, acho que ele se sentiu tão confortável, ele não deu nem um pio. E eu juro que se eu não tivesse visto ele ali, podia ter acontecido alguma coisa. Hoje eu dou risada, né? Porque com 3 dias ele já era danado. Mas assim, pensando a fundo, o que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado e prestado atenção onde ele tava. E sei lá, não gosto nem de pensar nisso, né? Aí a minha mãe olhou pra mim, eu olhei pra minha mãe. E uma segurando pra não chorar, a outra segurando pra outra não chorar, eu segurando pra ela não chorar. E a minha mãe segurando pra eu não chorar, e a gente... Olha, ela, filha, vai tirando a roupinha dele, aos pouquinhos, só pra ele refrescar o corpo, porque ele tava muito suado. A roupa dele tava toda encharcada. Vai olhando, vai tirando a roupinha dele aí, né, e pra resfriar o corpinho aos pouquinhos, então tira o casaquinho, aí daqui a pouco você tira a calça, pra ele resfriando, pra gente dar um banho nele e trocar, porque ele tava muito molhado. E aí eu comecei a tirar a roupinha dele, e a gente deu um banho, ele ficou bem, mamou de novo depois. Mas foi um baita de um susto. Foi, assim, um mega susto. Outro susto que eu tomei com o Eduardo também. O Eduardo tinha 1 ano, esse sim ele tinha 1 ano. E a gente tinha um berço, e eu costumava colocar alguns bichinhos de pelúcia dentro do berço dele, né? Aí um dia eu coloquei ele pra dormir no berço, porque o berço dele já era bem baixo.
pra já não ter perigo de criança pular, então fica aí uma dica, né? Então, se a criança tiver um berço raso, não. Tem que ser um berço mais baixo possível quando ele já completa 6 meses, quando começa a sentar, porque eles fazem força pra subir. E aí é perigoso, né? Ele se pendurou, simplesmente subiu nos bichos, se pendurou e caiu de cabeça no chão. Isso era mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu e o Marcos saímos alucinadamente correndo pro hospital, porque ele chorava muito. Chegou lá no hospital, fez tomografia, fez raio-x da cabeça, fez tomografia, o médico examinou, falou que não tinha nada, tá tudo certo. Mas até chegar no hospital, gente, que 15 minutos longos. Foi assim, ele foi chorando daqui até lá, tipo, pelo susto também, né? E eu me lembro a cara da Joana, assim, olhando assustada, porque foi super um estrondo. E foi coisa assim de 2 segundos, gente. Eu tava virada, ele tava assim, coisa de menos de 1 metro de mim. Então, eu tava pegando o cobertorzinho dele dentro do guarda-roupa. Quando eu me virei, ele já tava eu só escutei o barulho. Eu me virei e ele já tava no chão. Então, é coisa assim de segundos mesmo. A gente tem que ficar muito esperto com criança. Porque criança faz arte e a gente pode tomar cada susto assim, não porque a gente se descuida. Piscar acontece, entendeu? Claro que nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma avó, nenhum tio deseja que aconteçam esses acidentes, mas acontece. Com a Melissa, eu acho que por ela ser a terceira e por já ter mais gente pra ajudar a olhar, foi mais tranquilo. Mas uma coisa assim que eu me lembro que eu assustei foi, a gente colocou um portãozinho pra ela não passar pra cozinha. Então, quando eu ia fazer comida tal, ou quando eu queria deixar ela fechada na sala, eu fechava o portão tal. E ela tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos, e mesmo com o portão aberto, ela não levantava o pé e passava pelo portão, ela não fazia isso. Um belo dia, eu tava fazendo a janta, e quando eu olho assim pro lado, pra porta, a Melissa do meu lado, assim, segurando na porta, meio cambaleando, e ela do meu lado. Agora imagina, gente, você não imagina que uma criança de 1 ano e 2 meses vai conseguir pular um obstáculo daquele e chegar na cozinha, mas ela chegou. Então, depois desse dia, passei a fechar o portão e ficar mais esperta com ela, viu? Bater a cabeça, esse negócio de quina, de bater a cabeça, já perdi a conta, assim. Então, a gente mesmo colocando protetor de silicone, a criança vai lá onde não tem protetor de silicone, bate a cabeça. É impressionante, parece que eles vão lá, rastreiam onde não tem o protetor. E mesmo que não seja na quina, mas na borda da mesa, na borda da pia do banheiro, na borda das mesinhas de centro, tudo que tem, né? Tem que colocar protetor de silicone sim, gente, porque eles... O arriscado é cair, bater a cabeça na quina e sei lá, Deus sabe o que pode acontecer, né? Eu nunca gostei de criança pulando em cima da cama, desde que eu ouvi uma história de que o menino estava pulando em cima da cama da mãe e ele caiu de mau jeito, não sei de que forma, caiu, quebrou o pescoço e morreu. E eu morro de medo de criança pulando em cima de cama, de sofá. E o Luiz Eduardo é uma pestinha nesse sentido, ele parece que tem mola no pé e parece que ele tá ensinando a Melissa a pular. E é uma coisa que eu odeio, assim, eu tenho pavor que eles caiam, que se machuquem, e eu brigo muito. Não pulem em cima da cama, não pulem em cima do sofá. Quer pular? Pula no chão. Pode pular, mas pula no chão. Pelo menos se cair, menos mal, porque não é uma queda tão grande, né? Não tem a ver com criança, mas uma coisa que aconteceu aqui em casa um tempo atrás, a gente tinha um cachorrinho, Fox Paulistinha, que a gente adorava, o Júnior. O Júnior era muito fofo, ele era um querido. A gente gostava muito do bichinho, a gente se apega, né, com os animaizinhos que a gente tem em casa. Daí um belo dia, a Joana já era nascida, já nessa época. Um belo dia, ele brincando e minha mãe jogou a bolinha pra ele buscar, porque ele era muito serelepe, ele buscava a bolinha, trazia a bolinha pra gente. Minha mãe jogou a bolinha pra ele buscar, ele caiu de mau jeito e quebrou o pescoço. Então eu morro de medo que isso aconteça com criança. Porque, gente, pra acontecer é um piscar de olhos, então tem que ficar muito atento e puxar mesmo a orelha da criançada, não deixar as crianças ficarem pulando em cima de cama, de sofá e etc. Não deixem. Uma coisa que a gente sempre escuta falar e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente é o negócio de panela, né? Então, a criançada é curiosa, sim. E quantas vezes a Melissa também já me deu susto pendurando no fogão, assim, sabe? Querendo olhar no fogão. A sorte que eu já sou uma cacavéia e eu costumo colocar as panelas, sempre coloco as panelas
na parte de trás do fogão. Agora ela já vai fazer 3 anos, ela entende que tá quente, que pode queimar. O que foi? O que foi? O que foi? A minha filha. Fala oi, pessoal. Oi, gente. Oi, gente, tô aqui com a minha mãe. Então, outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, além das panelas, né? Então, panela sempre na boca de trás do fogão, com o cabo virado pra dentro, claro. Nunca deixar nenhum produto de limpeza ao alcance de criança e principalmente em garrafa de refrigerante, né? Então, se você tem uma criança em casa e você compra aqueles produtos que vendem na rua colorido, rosa, azul, gente, não deixa aquilo ali ao alcance de criança de jeito nenhum. Eles podem confundir com suco, com refrigerante. Crianças grandes mesmo, já tive relato de criança aí que tomou refrigerante, tomou um desinfetante achando que era refrigerante azul e passou muito mal, teve que fazer lavagem intestinal e é um perigo, né? Ferro de passar roupa, nunca deixe ferro de passar roupa, tábua montada com o ferro de passar roupa em cima também. E ele passou correndo e ele, com o ferro, e ele queimou aqui a lateral do rosto, porque ela ficava bem na altura, sabe, do rosto dele. Passou e queimou assim com o ferro, ele tem um risquinho aqui até hoje. Eu não me perdoo por isso. Então, várias coisas que ao longo vai acontecendo, a gente vai aprendendo que não pode, tem que pra procurar mesmo evitar acidentes, né? Gente, bala soft. Quem nunca, que tem mais de 30 anos, nunca ouviu falar da bala soft? Sabe aquelas balas redondinhas? Parece que tem um furinho no meio? Então, eu engasguei com a bala daquela, eu imagino o sufoco que a minha mãe não passou pra me desengasgar. A bala travou aqui, a bala não subia nem descia. E foi, nossa gente, foi terrível, assim... Ela contando o relato hoje pra mim, eu fico, gente, meu Deus, que desespero, que eu ficava apavorada só de pensar. Eu me lembro que ela me pegou assim, me virou de ponta cabeça, enfiou o dedo na minha garganta, dava tapa nas costas. Sabe quando você tem aquela vaga lembrança? Oi, gente! Então eu percebi agora que eu tava editando o vídeo, que o vídeo ficou sem um pedacinho do final. Só vim aqui pra terminar de falar o que o vídeo cortou, que bala dura, bala pra criança pequena, bala dura, é muito perigoso. Pode acontecer o que aconteceu com a Joana, de parar aqui, né, e ficar sem o ar, e é muito perigoso, não desejo susto pra ninguém. E também tinha falado de brincadeira com porta. Então, criançada que gosta de ficar batendo na porta, de prender o outro pra fora e ficar batendo na porta, é muito perigoso acontecer de prender os dedos na porta. Então, já ouvi um caso há muito tempo atrás de um menino que estava brincando com o irmão e simplesmente foi e o irmão bateu a porta com tudo e arrancou o dedinho do irmão. Então, é muito sério isso aí, muito perigoso. Para evitar esse tipo de acidente, tem que ter aqueles protetorzinhos de porta que impedem com que a porta feche, mesmo com vento ou na brincadeira de criança, né? E sempre colocar no alto para que eles não alcancem e não consigam pegar e não consigam tirar, né? Então é isso. Muito obrigada para todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Muito obrigada por vocês estarem curtindo, né? E peço para vocês, dêem um likezinho aí, se inscrevam no canal, para quem ainda não é inscrito. E continuem curtindo para ajudar o Trocando Fraldas a ir mais longe, né? Então isso ajuda muito a divulgar, muito mesmo. Muitíssimo obrigada. Qualquer sugestão de pauta que vocês queiram, sugestões de vídeo, de assunto, só deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Fico com Deus e até a próxima. Tchau. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Dá um likezinho. Tchau. Tchau.